o livro em si, ele é uma compilação tremenda de informações e ele nos edifica sempre, né? Sempre. E o termo aqui, sendo cheios do Espírito Santo, é um transformador de vidas, não tem jeito. A hora que a gente aceita Jesus, a gente já é movido por uma graça sobrenatural do Espírito Santo em nós, que ativa em nós uma área que estava adormecida, que é o nosso espírito humano. Nós vimos isso na lição 3, que nós somos espírito, alma e corpo. Não sei se vocês lembram disso. E aí, quando a gente ativa o nosso espírito e aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus, que é onipresente, mas ele também ele é presente, ele passa a habitar em nós juntamente com o nosso espírito. E aí essa comunhão nossa com o Espírito Santo começa um processo de transformação das nossas vidas, que é um processo que, no meu caso, já tem 40 anos e eu continuo aprendendo, continuo crescendo, continuo sendo transformado, segundo a Bíblia, de glória em glória, de bênção em bênção, de santidade em santidade. Muitas coisas já ficaram para trás, muitos hábitos ruins já foram tirados. Todo ser humano tem desvios de conduta, tem problemas de caráter. E quando a gente se converte, essas coisas começam a vir à luz no nosso entendimento, porque às vezes a gente está embotado, às vezes a gente está enfeitiçado, às vezes a gente não consegue ver essas distorções, achamos que são normais e não são. A gente gosta da promiscuidade, gosta dos prazeres mundanos, até que o Espírito Santo acende uma luz dentro do nosso coração e os nossos olhos, que viam através de lentes coloridas e embaçadas, começam a ver mais nitidamente e mais desembaraçadamente situações que precisam ser mudadas, transformadas e corrigidas. E aí a gente começa a entender o que é essa remissão, o que é essa propiciação, o preço pago pelos nossos pecados, o que é o resgate das nossas vidas, o que é Jesus ter entregado a sua vida por nós, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer. Infelizmente, nós vivemos hoje um tempo que se fala muito da hipergraça. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de falar do amor de Deus, porque é uma revelação do amor de Deus, mas isso também omite a responsabilidade da nossa transformação, da nossa cura, da nossa vida santa, da nossa vida reta. Então, assim, o amor de Deus é incondicional? É, mas eu tenho que estar num processo de transformação permanente e constante? Sim. Ah, não, eu posso adulterar e pedir perdão, que tudo bem. Não, não é tudo bem. Existem consequências, existe preço a ser pago, existe uma vida a ser mudada, valores a serem consertados. Então é esse o mover de quem tem o Espírito Santo dentro de si. O Espírito Santo fala ao meu espírito e eu sei que conversão não é continuar no mesmo caminho pedindo perdão. Conversão é mudar de caminho. Eu faço uma conversão de 180 graus, deixo aquela velha vida e vou passar a viver uma nova vida com o Espírito Santo de Deus, que é aquele que vai me ajudar nessa nova caminhada. Aqui no livro, vocês vão ver que ele começa falando de uma figura das tábuas, onde estão os 10 mandamentos, que é um paralelo entre a lei e a graça. A lei, ela veio para nos orientar o que é certo. A gente sabe que é errado matar. Então a lei veio para dizer, olha, matar está errado. Então ela fala, não matarás. Mas existem condutas do ser humano, impulsos do ser humano, que a lei pela lei, ela fica muito difícil de ser cumprida. Eu preciso da graça, eu preciso do amor de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus, para eu poder cumprir a lei contra a minha natureza carnal, porque a nossa carne milita contra o espírito milita contra a carne. E aí ele usa aqui no livro a figura das tábuas, porque as primeiras tábuas que Moisés trouxe, elas foram esculpidas por Deus e escritas com o dedo de Deus.
E aí, quando Moisés vê o povo, que ele desce do monte, ele vê o povo em pecado, ele fica tão indignado e ele joga aquelas tábuas no chão e elas quebram. E assim, há uma figura de que o mover de Deus, ou a lei que estava nas tábuas, ela não conseguiria ser cumprido com a nossa natureza humana. E no segundo momento, Moisés, quando ele sobe ao monte para fazer as segundas tábuas, ele tem que, com a força dele, lavrar a pedra. Ele mesmo tem que tirar a pedra. E aí Deus escreve sobre essa pedra lavrada pelo homem. Ou seja, é como se fosse uma figura de Deus falando assim: olha, eu faço a minha parte, mas vocês têm uma parte a fazer. Vocês têm que dominar a carne. Porque a pedra aqui, nesse caso, era uma figura da carne. Então, não adianta vocês quererem um pacote pronto. Vocês têm a parte de vocês. Vocês têm o mover de vocês. E aí Moisés traz essas tábuas, essas novas tábuas que estão na arca provavelmente até hoje, que foram parcialmente esculpidas pelo homem e escritas com o dedo de Deus os mandamentos. E já era ali, naquele momento, uma figura de que haveria um momento que Deus iria fazer um trabalho onde ele iria interferir através do seu filho, morrendo na cruz, pelos nossos pecados, então parcialmente por Deus, e a nossa parte, através do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo iria habitar em nós, avivar o nosso espírito, e aquela parte de nós que iria colaborar para que a gente, com a graça de Deus, para a gente pudesse cumprir a lei. Porque a lei, pela lei, ela é quase que impossível de se cumprir, quase que desumano. Tanto é que toda a Bíblia diz que só existe um homem que cumpriu a lei em toda a humanidade, que é Jesus Cristo. É o único. Nenhum de nós conseguiu cumprir a lei na sua íntegra. Mas com o Espírito Santo, a gente passa a ter a graça de Deus para nos ajudar a cumprir a lei. Olha só, por isso que a gente às vezes chama algumas igrejas de legalista. Porque quando a igreja tem muitas leis, e ela deixa de lado a graça e ela passa a funcionar na lei. E na lei, as pessoas não cumprem. Por exemplo, tem igreja que não pode cortar cabelo, não pode depilar, não pode sei o quê. Aí o cara casa com uma mulher peluda, e como ela tem que usar saia, ela não pode usar calça, ela depila da canela para cima. Da canela para baixo, como é visível, a igreja acha que ela não depila. Então, assim, a gente começa a viver uma vida legalista e não uma vida de santidade, uma vida pela graça. Vocês querem ver um exemplo de como a lei é cruel? Você imagina que você está lá na igreja, no gabinete do Kelson. Aí o Kelson fala para você assim: olha, querido, eu vou ter que sair 5 minutinhos porque tem uma pessoa lá fora me esperando. Fique aí à vontade, tem aqui uma estante de livros, você pode pegar qualquer livro, ler à vontade. Tem aqui lápis, caderno e tal. Eu só vou te pedir uma coisa: não mexe na primeira gaveta. Pronto. O que acontece com a sua mente? Por que ele não quer que eu mexa na primeira gaveta? Deve ter uma revista pornográfica nessa gaveta. O pastor deve estar fazendo coisa errada. Eu acho que é importante eu ver para protegê-lo. A mente humana, quando você fala não pode, ela cria todo um cenário e ela cria todo um imaginário de que você tem que fazer aquilo. Então, assim, a lei, ao invés de ela ajudar na retidão das pessoas, às vezes, ela funciona como um gatilho para o pecado. Em vez de eu evitar aquilo, eu acabo fazendo aquilo. Às vezes até com boa intenção. Mas com o objetivo que vai ser errado. Então, assim, por que a gente tem que sair dessa visão da lei e ir para a graça? Porque a graça é imensurável, só que a gente não pode trabalhar
naquele desequilíbrio do pêndulo, né? A gente sai de um radical legalista e vai para a hipergraça. Tudo é amor, eu posso pecar à vontade, pedir perdão e eu estou livre. Não é verdade. Nem a lei rígida é boa e nem a hipergraça é boa. Eu preciso atingir o equilíbrio. Eu preciso atingir a graça que move o meu coração na retidão. E essa graça vem através do Espírito Santo, que é o motivo da nossa lição de hoje, que é o batismo no Espírito Santo, o mover do Espírito Santo dentro do nosso espírito. É eu entender que eu milito contra a carne e a carne milita contra o espírito. Paulo falava, o que quero não faço, o que não quero faço. É uma guerra eterna. E quanto mais a gente vai crescendo na experiência e na intimidade com Deus, essa guerra vai dando vitória ao espírito e derrota a carne. Esse é o propósito. Se eu sou um crente que frequenta uma igreja há 30 anos e sou exatamente o que eu era há 30 anos atrás, eu não me converti. Eu só virei um frequentador de igreja, um religioso. Eu costumo dizer que às vezes muita gente larga a missa pelo culto. Mas não mudou nada, só domingo de manhã tem uma obrigação religiosa e ele cumpre essa obrigação. Deus não quer isso. Deus não quer pessoas religiosas, Deus não quer pessoas que frequentam reuniões. Deus quer pessoas que têm uma transformação de glória em glória. Eu mesmo olho para mim 2, 3 anos atrás e eu não consigo me ver a mesma pessoa. E a hora que eu olhar para trás e achar que eu não mudei nada, que a minha vida continua igual, eu acho que quem tem problema sou eu, não é Deus, não. Eu deixei de estar mais perto de Deus, eu deixei de ter mais intimidade com Deus, porque o relacionamento com Deus, ele tem que trazer transformação permanente para mim. E quem faz isso é o Espírito Santo junto ao meu espírito. Por isso que eu preciso desse batismo do Espírito Santo, por isso que eu preciso dessa presença do Espírito Santo. Aqui no texto, ele fala muito sobre o ser e o fazer. Então, tem muita gente que faz, mas não é. Eu até tenho uma frase que eu uso muito, eu posso dar, eu posso dar sem amar. Eu posso fazer uma oferta, eu posso ser caridoso, eu posso ofertar, eu posso fazer um monte de obras sociais, e não tenho amor nenhum para as pessoas que estão recebendo isso. Eu faço isso para aplacar um sentimento de culpa, para me sentir que é uma obrigação, então eu faço isso porque preciso. Muitos artistas fazem isso e contam para todo mundo, olha, doou R$ 1 milhão para reconstruir, perderam as casas no tsunami. Então, assim, eles fazem isso e fazem questão de publicar para que todos vejam quão caridoso eles são, mas, na verdade, o que ele está fazendo é mais um sentimento de aplacar um sentimento de culpa, ou uma justificativa religiosa, ou um sentimento de que se ele fizer isso, dependendo da seita que ele segue, ele vai ser reencarnado mais rico, melhor. Então, assim, uma troca de favores egoístas. Então, é muito fácil dar sem amar. Mas é impossível amar sem dar. Então, quando eu amo, e quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu não faço ofertas, eu não ajudo os outros por nenhum problema de sentimento de culpa, por nenhuma necessidade de autoafirmação. Eu faço isso intuitivamente, porque é algo que está transbordando dentro de mim e eu não consigo retê-lo. Dá para perceber isso claramente quando a gente vê aí pessoas que fazem questão de ofertar e mostrar para todo mundo quando ofertam, ou pessoas que fazem isso simplesmente para aplacar um sentimento de culpa. Então, assim, e essa ação do dar voluntariamente, porque é como se fosse o transbordar do amor dentro de mim,
ela é uma prova da intimidade com Deus. Agora, o dar por obrigação ou por sentimento eu tenho que ajudar, as pessoas esperam isso de mim. Por exemplo, vamos supor que você seja a pessoa mais rica da igreja. Aí o Kelson vem lá e pede uma oferta para a obra. E você não dá. Puxa vida, eu sou o cara mais rico da igreja, eu não dou oferta. Todo mundo vai olhar torto para você. Mas não olhe para os tortos das pessoas, olhe para o seu interior. Está acontecendo. Às vezes você tem prioridades e não pode dar. Se você tem paz de espírito, não dê. Porque o que tem que te mover não é o ambiente, mas o que tem que te mover é o Espírito Santo de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Porque aí, quando ele move, a coisa flui numa intensidade muito maior. Ela não só tira um sentimento de culpa, quer dizer, isso nunca vai existir numa oferta, mas ela vai trazer para você uma grande satisfação, porque a Bíblia diz que é mais prazeroso dar do que receber. E é verdade, eu já provei disso inúmeras vezes. É muito, muito, muito mais prazeroso. E aí também, entre o ser e o fazer, porque fazer, que é o dar sem amar, não é o ser. O ser, ele ama e por isso ele dá. Então, assim, antes de fazer, eu tenho que ser. E aí eu faço como consequência de quem eu sou. Porque quando eu faço e não o sou, é falso. Tem muita gente que fala, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. É hipócrita. É ridículo, quer dizer, faço o que eu falo, mas eu mesmo não o faço. Então eu estou falando besteira. Eu primeiro preciso fazer, eu preciso ser para fazer. Então, uma das coisas que eu preciso ser é entender muito profundamente que eu sou filho de Deus. Eu não sou uma criatura de Deus. Eu fui criado por Deus. Mas eu só transformo em filho se eu realmente entender a profundidade de Jesus na minha vida e do Espírito Santo que ativou o meu espírito que estava adormecido. Aí eu começo a entender a dimensão de ser filho. E a hora que eu entendo o que é ser filho, eu passo a fazer o que um filho de Deus faz. Aí é algo que flui dentro de mim. Por exemplo, muita gente está dentro da igreja e não tem o entendimento de filho, mas tem o entendimento de servo. Serve a Deus, trabalha na obra de Deus, trabalha para a igreja, se dedica, é esforçado, cumpre várias promessas. Sabe quem faz isso também com muita qualidade? A minha funcionária em casa. Ela lava roupa, ela cozinha, ela limpa a casa. E tudo que ela espera é um elogio, o pagamento no dia dela, no dia certo, o reconhecimento. E muitas vezes a gente fica servindo a Deus com o mesmo propósito. Agora, se você entende a sua identidade de ser filho de Deus, é um pouco diferente. A minha funcionária aqui, ela não senta na sala de TV, liga a TV e assiste um filme. Ela não vai no meu quarto e pula na minha cama. E nem ousaria fazer isso. Ela não abre a geladeira e come o que ela quiser. Mas o meu filho faz isso. Porque ele sabe que ele é o meu filho. Ele sabe o espaço e o lugar dele dentro dessa casa. E a hora que a gente entende o que é ser filho de Deus, o que é morar com Deus, o que é habitar na presença de Deus, o que é entrar no santíssimo lugar, o que é ouvir a voz de Deus. Acredite ou não, eu já experimentei no quarto de Deus e pular na cama dele. Esse nível de intimidade com o papai é algo que só prova quem é. Se você ainda não experimentou disso, você precisa descobrir a sua identidade em Deus, que é ser filho de Deus. E a hora que você descobrir que você é filho de Deus,
Aí você vai fazer as coisas de Deus. Às vezes a gente faz porque estudou teologia. Faz porque a igreja ensina a fazer isso. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, eu não gosto de falar dos outros. Eu tinha muita dificuldade de orar. Ou coisa chata. Eu tentava orar e assim, às vezes eu pegava uma listinha, seguia a listinha, 5 minutos depois acabou e o pessoal falava que tinha que orar 10 minutos. Era uma eternidade sem fim. De joelho, então, doía o joelho. Não estava acostumado a ficar de joelho. Mas isso era fazer, não era ser filho de Deus. A hora que eu descubro o que é ser filho de Deus, eu oro 1 hora, meia hora, 40 minutos. Eu entro no jardim secreto. Eu entro na presença de Deus. Às vezes não estou de joelho, às vezes eu estou deitado com a cabeça no travesseiro. E eu fecho meus olhos e começo a agradecer, e daqui a pouco eu me sinto no colo de Jesus, com a cabeça no colo de Jesus. E aquele ser é diferente de fazer. Eu não estou orando por sacrifício, eu não estou intercedendo por sacrifício, eu não estou gastando tempo na presença dele como um esforço. Passa a ser parte da minha vida. Porque aí, assim, a igreja, a gente dá os cursos aqui, inclusive mais a última aula vai falar sobre isso. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a palavra. E é verdade. Mas nada melhor do que ser filho de Deus e ter vontade de fazer isso. Do que obrigação de fazer isso. Amém? Amém. Então, esse poder de ser me dá poder para fazer. Ele me move na presença de Deus. Para quem está acompanhando, nós já estamos na página, vamos para a página 89. Eu só queria que alguém lesse para mim Atos 1:8, no final da página 88. É algum voluntário? Mas, Atos 1:8, né? Mas percebereis o poder do Espírito Santo que há de vir. Teste santo, que há de vir. Nossa, testifica. Que há de vir. Você que escreveu. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém. Então, aí ele fala do fazer. Eu vou ser testemunho, eu vou falar da palavra porque eu sou. Eu entendi que eu sou filho de Deus. Amém. Então, eu não sou uma testemunha porque me mandaram ser missionário. Não, mas quando eu entendo que eu sou filho de Deus, agora eu tenho o poder de levar a palavra. Porque eu sei que eu sou. Eu tenho o poder de amar, eu tenho o poder de libertar, eu tenho o poder de ressuscitar. Eu tenho autoridade, porque eu sou filho de Deus. É muito lindo isso. Tá? E o ser, ele produz frutos. Que aí fala do poder, né? O ser, ele produz frutos do Espírito Santo. Alguém aqui lembra quais são os frutos do Espírito Santo? Os 9 frutos? Não precisa lembrar, está em Gálatas. Gálatas 5:22. Está lá, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí fala as obras da carne, tudo que é iniquidade, imundícia, pecados e tal, são as obras da carne. Os frutos do Espírito Santo são bondade, paz, alegria, longanimidade, temperança, longanimidade. Longanimidade é ter a gente fala de ter paciência, né? Mas é ter um ânimo longo. Longanimidade é um ânimo longo.
Não se trata de ter o estupim curto ou longo. Se trata de não ter bomba. Não é questão que estoura fácil, não. Pode até ter um estupim longo, mas quando chega na bomba faz traque, não explode. Isso é ser longânimo, ter um ânimo longo, ter uma expectativa longa, nunca vai explodir. Então, esses frutos a gente vai desenvolvendo. É interessante que a nossa vida cristã, assim, eu me converti, eu nasci de novo. Algumas transformações são imediatas. Outras pode levar décadas. Por isso que eu falo assim que eu não estou pronto. Só vou estar pronto o dia que eu morrer. Eu estou em obras. Então, até o último dia, até o último respiro, eu ainda posso melhorar. Eu ainda posso aperfeiçoar. Eu ainda posso intervir e transformar. Acho que domingo retrasado, passado que eu preguei, retrasado. Eu estava lá presente na igreja, minha sogra com 90 anos. Falei assim, fisicamente ela é limitada, mas ela ainda pode mudar o mundo através das orações. Ela ainda pode converter um filho através da intercessão. Ela pode morrer e nem ver o fruto disso, mas pode ser que ele encontre um filho no céu por causa das orações. Então, assim, a gente não tem a dimensão do que a gente pode fazer ainda em vida. Mas quando a gente sabe quem nós somos, filhos de Deus, esse poder vai existir e muita coisa que talvez a gente não veja em vida, nós vamos ver na eternidade. Amém? Então, assim, o ser é um processo, eu ser bondoso, eu ser alegre, eu ser... Gente, lógico, eu, por exemplo, tenho começado a viver todo dia de manhã com gratidão. E para minha graça e felicidade, eu tenho uma esposa que também acorda quase que todo dia no mesmo horário, e também a gente começa com gratidão. Isso ajuda muito, porque todo dia o ânimo é renovado, a disposição é renovada, e a gente sabe que a gratidão é a fórmula para tudo de ruim que tem, né? A murmuração é uma das coisas que atrapalha nosso espírito, atrapalha a nossa paz, atrapalha nosso agir, né? Então, assim, entrando aqui no batismo do Espírito Santo, lá em Romanos, fala que esse Espírito, ele testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu tenho que ter essa convicção muito forte, quem eu sou filho de Deus. Uma ocasião, acho que foi o pastor Marcos que contou que estava num avião, sentou do lado de um cara influente em Brasília. Aí o cara falou para ele assim, você sabe quem eu sou? Ele falou, não, mas eu sei quem eu sou. Ele falou, como assim? Ele falou, eu sou filho do Rei dos Reis. E você? Começa por aí a nossa conversa. Eu não estou preocupado se o cara é filho do presidente, filho do governador, filho do ministro, desembargador, juiz do Supremo. Eu não quero saber quem ele é. Eu sei quem eu sou. E eu sou filho do Rei dos Reis. Eu sou filho de Deus. Então, essa identidade, gente, é o Espírito Santo que testifica o meu espírito. E isso tem que acontecer. Se não acontece, você tem que começar a clamar, porque Deus vai te derramar um poder e uma unção e uma graça, porque a maior alegria dele é que nós realmente saibamos o nosso lugar de filho. Ele gosta da nossa presença. Assim, é curioso, mas uma vez, a Mara já ouviu esse testemunho, uma pessoa, ela teve uma visão, e ela teve uma visão assim que ela abriu a porta do escritório do pai, e estava ali tendo uma reunião, numa mesa enorme, discutindo os problemas do mundo, e aí quando o pai olha na porta e vê a criança, ele para a reunião, ele fala para o Gabriel, Gabriel, por favor, continue essa reunião, porque eu preciso sair. Ele chama o filho, aí o filho entra todo constrangido, porque ele interrompeu uma reunião,
Aí ele põe o filho no colo e fala: o que você quer, filho? Porque antes do mundo eu te ouço. E esse entendimento de filho, eu acho que a gente tem que enraizar dentro do nosso coração. Esse é o nosso Deus, que nos ama, que ele para a discussão sobre os problemas do mundo para nos ouvir, para ver o que a gente quer. Mesmo que seja uma besteira, às vezes o filho quer uma besteira, quer um pirulito. Mas a gente é mais importante do que qualquer outra coisa. Essa é a mensagem de Deus para nós, essa é a mensagem da Bíblia toda para nós. E a hora que a gente entende isso, a gente vai entender exatamente esse item 5. Nós recebendo o poder para ser, e a gente sabendo quem a gente vai fazer. Nós não vamos ser espectador, nós não vamos ser apenas coadjuvante, apenas um cenário. Nos artistas, né, você tem o ator principal, você tem o ator secundário, você tem os coadjuvantes, você tem aqueles que preenchem o cenário com multidões. Deus te chamou para ser o artista principal do teatro da sua vida. Você para encenar a figura maior do personagem da história de Deus na Terra. Maluco isso, mas é uma pura verdade. Acredite ou não. Então está na hora de você entender quem você é, buscar essa personalidade, buscar essa retidão, buscar essa intimidade. Aliás, olha, falando em intimidade, a gente, assim, às vezes como igreja, a gente passa a ser legalista. A gente cobra muito a santidade das pessoas. Que as pessoas têm que fazer o certo, que as pessoas não podem pecar, que as pessoas isso, que as pessoas aquilo. E às vezes cria até leis para que as pessoas pequem menos e tudo mais. E eu vou dizer para você uma coisa: a hora que você descobre a intimidade com Deus, a hora que você passa a ter relacionamento com esse Pai, você vai ter, eu falo dos mistérios dos 3 Is, a hora que você tem intimidade, você vai ter um entendimento profundo da sua identidade. Você tem intimidade com Deus, você tem clareza da sua identidade de filho, naturalmente o 3º I entra na sua vida como consequência da intimidade e da identidade, que é a integridade. Mas nós fazemos o contrário. A gente cria leis de não pode, não pode, não pode, não pode, e aí o cara desliza e a gente pune. Não, a gente tem que criar caminhos para ter intimidade. Essa intimidade gera em mim identidade. E essa identidade gera naturalmente no meu ser uma fuga do pecado. Eu naturalmente vou virando íntegro, porque as coisas certas me atraem, as coisas erradas me afastam. E não a lei que vai dizer para mim o que é certo e o que é errado. Mas é a intimidade que eu tenho com Deus que passa a gerir minha vida nas coisas certas. E se olhar a história do povo de Israel, ela é repetitiva. Ele se afasta de Deus, desgraceiro. Ele se aproxima de Deus, bênção. Ele se afasta de Deus, desgraceiro. Ele se aproxima de Deus, bênção. Eu quero estar nessa intimidade. E lá, naturalmente, a hora que eu tenho intimidade, o pecado também se afasta de mim. A hora que eu não tenho intimidade, ou me afasto de Deus, o pecado se aproxima de mim, naturalmente. Então, o poder de ser e fazer, ele está intrinsecamente relacionado ao 1º I, ao I da intimidade. E assim, a gente tem que aprender o tempo todo. Eu lembro um rapaz que chegou na igreja, aqueles dread, né? Um monte de piercing, um monte de furos em todos os lugares. E ele foi começando a frequentar, ele se converteu, ele chorou muito, ele se arrependeu, e foi indo, aquele um dia ele chegou sem os dreads, depois ele foi indo, foi tirando os piercings, e foi indo, foi começando a vestir terno e gravata. Aí chegou um dread na igreja.
Aí ele foi falar para o Dredd que aquilo era pecado. Olha o absurdo. Ele ficou 1 ano lá, ninguém falou para ele que aquilo era pecado. Mas porque aquilo incomodou ele, e ele se transformou, e ele largou aquilo, ele criou uma lei que quem tivesse aquilo estava errado. E esse é um problema. Porque, às vezes, o que o espírito fala para um, não fala para outro. Às vezes, o que está errado para um, não é errado para outro. Tem cara que largou o karatê porque não se sentia bem. Tem outros que estão no karatê até hoje. O que nós temos que ter é uma liberdade do espírito nos corrigir. À medida que eu tenho intimidade, Deus vai trabalhar um diferente do outro. Eu conheço um cara que é dread e que é um evangelista tremendo. E que Deus usa ele com um poder tremendo. Então, assim, as pessoas não podem criar regras em cima das suas próprias experiências. E aí isso passa a ser uma verdade. Não é uma verdade para você. Tem que tomar cuidado, porque uma das coisas mais lindas do Espírito Santo é que ele não é coletivo, ele é individual. Uma das coisas mais lindas do amor de Deus é que ele não é massas. É o tema da nossa igreja, parando por cada um. Deus se preocupa com cada um de nós individualmente. Ele não nos trata como uma massa, como um povo, como uma galera. Deus trata a gente pelo nome. E ele tem um projeto para cada um de nós. E esse relacionamento é que vai revelando aquilo que é para nós e não necessariamente para todos os outros. Às vezes uma regra que para mim foi boa, não significa que vai ser uma regra para toda a igreja. Deu para entender, não? Não sei se eu estou confundindo ou explicando, mas é importante entender isso. E aí, à medida que eu vou entendendo isso, Deus vai me equipando. Deus vai me armando. Deus vai me dando as armaduras dele. E quais são as armaduras de Deus? Os frutos, que eu acabei de falar, e os dons. Deus aqui fala de 9 dons na página 90. Os dons do Espírito Santo são coisas que Deus vai nos presenteando à medida que a gente busca. Esses 9 dons, ele divide aqui no livrinho em três áreas: dons de revelação, dons de autoridade e dons de comunhão. Então, assim, que são de revelação? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Esses 3 dons, eu acho que hoje, na sociedade que nós vivemos, onde há muitas narrativas, há muito encantamento, há muito feitiço, eu acho que eles são essenciais para a nossa vida cristã. Principalmente o terceiro aqui, que é discernimento de espíritos. Porque às vezes a gente entra em lutas, ou entra em discussões, ou entra em debates, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Inclusive ele fala assim, na alma, no intelecto. A nossa luta não é contra argumentações, réplicas e tréplicas. A nossa luta, muitas vezes, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, discernir o espírito que está por trás daquela discussão vai ser muito importante para a gente saber até onde a gente pode ir e onde a gente tem que sair fora. Tem que é cutucar cachorro louco com vara curta, você vai se machucar. É melhor não se meter nisso. Tem brigas no mundo espiritual que é para o sacerdote ou para o líder. Tem brigas que é para nós, pastores. Tem brigas que é para a liderança da cidade. Nem eu, como pastor da Igreja da Família, posso entrar, porque precisaria, dependendo da potestade, de uma autoridade maior apostólica para isso. Então, assim, a hora que eu vou entendendo essas dimensões, e entendendo, discernindo os espíritos, eu começo a trabalhar com muito mais serenidade, com muito mais sabedoria. Eu não vou enfrentar, assim, eu não vou ficar com ódio mortal contra pessoas, porque às vezes aquela pessoa é apenas um cavalo na mão de uma potestade.
Então eu vou começar a brigar com aquela pessoa, quando na verdade ela é uma pessoa embotada, endemoniada, enfeitiçada, ou seja lá o que for. Então, assim, não adianta entrar nessas brigas. Palavra de conhecimento, a gente precisa profissionalmente, isso hoje mais do que nunca, porque você está numa reunião e eu não sei, acho que todos nós aqui temos problemas para mais de metro. E trazer uma palavra de conhecimento para trazer uma direção de um problema, eu costumo dizer que nós fomos criados para sermos resolvedores de problemas. E não criadores de problemas. E eu conheço pessoas que parecem que têm o dom de criar problema. E tem pessoas que têm a capacidade de resolver problema. Então, por exemplo, um funcionário bom não é aquele que vem assim, nossa, nós estamos com o maior problemão, aconteceu isso, isso, isso. Não, esse não é o funcionário bom. O funcionário bom é aquele que chega assim e fala, aconteceu isso, 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 e nós temos 2, 3 saídas. Tem essa, tem essa, tem essa. Qual você escolhe? Ele já trouxe a solução do problema, ele não trouxe o problema. Eu tenho uns amigos que às vezes me ligam na sexta-feira para falar que choveu e teve uma erosão. Vou dar um exemplo. Eu falo, pô, cara, você me liga na sexta-feira para acabar com o meu fim de semana? Me liga na segunda. E, se possível, com o problema resolvido. Não precisa nem me trazer esse tipo de problema na sexta-feira. Acabou com o meu fim de semana. E eu não vou poder fazer nada, porque é sexta-feira. Assim, eu estou brincando, mas palavra de conhecimento é você ter insights sobrenaturais de Deus para ser resolvedor de problemas. Profissionalmente, socialmente, no nosso mundo, quem é resolvedor de problemas é bem avaliado. Palavra de sabedoria é aquela saída mágica. Lógico que não é magia, mas é aquele discernimento. Na Bíblia fala de Salomão com a mulher que estava disputando o filho, porque o filho dela morreu, aí uma outra falsificou, que Salomão fala, corta ela no meio e tal, que é uma palavra de sabedoria. Você vai perceber quando vier uma palavra de sabedoria que é um insight que você fala assim, peraí, eu não tinha conhecimento sobre isso, como é que veio isso na minha mente? Eu percebo muito isso na minha vida quando eu prego. Eu normalmente preparo minha pregação, o pessoal briga muito comigo porque eu tenho vários insights durante um vídeo, um sonho durante a noite, ou às vezes ouvindo alguém pregar, e eu escrevo em papeizinhos. O Kelson fica bravo porque eu levo um monte de papelzinho para o público, porque quando eu vou pregar, eu pego lá meia dúzia de papeizinhos que foram insights que Deus me deu e vejo se eles têm conexão um com o outro. E se tem conexão, eu escrevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou criando todo um texto em cima de uma mensagem daqueles insights que Deus foi me dando. Mas é interessante porque eu pego tudo aquilo, eu pego os versículos bíblicos, eu pego a base daquilo, eu imprimo os versículos bíblicos, e lá na hora que eu estou pregando, vem insights de sabedoria, vem um exemplo que eu não tinha pensado naquilo, vem uma história que do nada eu lembrei, e eu fico às vezes até impressionado, falo, nossa, da onde surgiu essa ideia? E foge ali daquilo que eu preparei, foge ali, às vezes, do ritmo que eu tinha organizado. E aí, às vezes, eu me perco, aí cai o papelzinho, mas aí até é legal, porque às vezes vem coisas novas em cima daquilo que a gente não estava preparado. Isso é uma palavra de sabedoria dada pelo Espírito Santo. Tá? Os outros 3 aqui, que ele chama de dons de autoridade, que eu chamo de dons de poder, né? Que é fé, dons para curar, e é interessante que esse está no plural, dons para curar, e operação de milagres. E é realmente algo sobrenatural, fora de tudo que a medicina possa dizer. Um tumor que some do nada é um ato sobrenatural. E a palavra dons de curar no plural, pelo menos a experiência que eu tenho, e eu vejo, é que tem muita gente que tem dons específicos para doenças específicas. Por exemplo, meu genro, ele já viu mais de 10 surdos ouvirem. Ele tem um dom de curar surdo. Trabalha na África e lá ele já orou por várias pessoas que foram curadas de surdez.
O Luciano Subirá, que já veio na igreja algumas vezes, hoje eu não sei mais, mas antigamente ele tinha um dom para curar a coluna. Ele orava pelas pessoas e a coluna ajustava. A pessoa que tinha uma perna mais curta que a outra ajustava. Era impressionante. Em toda igreja que ele ia, ele manifestava esse dom muito forte no ajuste de coluna. Então, talvez por isso que a Bíblia coloca dons de curar, porque esse dom ele tem um espectro muito grande, uma dimensão muito grande, e às vezes é dado o dom de cura, não para todas as doenças, para um ou para outro. O próprio Randy Clark, que é um pregador que já curou milhares e milhares de pessoas, ele tem esse trabalho de ministração de cura desde 94, e até hoje ele continua fazendo isso. Ele teve assim testemunhos, né, de 3 ou 4 pessoas que foram curados de asma. E aí o filho dele tinha asma. Um dia o filho dele perguntou: pai, por que eu não sou curado? Se o senhor já orou por outras pessoas e foram. E ele disse que aquilo foi um choque para ele, mas ele falou: filho, quem cura não sou eu. O dom é de Deus, ele dá a quem quer, quando quer, do jeito que quer. Infelizmente, eu não tenho esse bastão na minha mão. E talvez isso sirva para eu saber sempre que o dom é de Deus, não é meu. E que ele usa quem quer, a hora que quer e do jeito que quer. Então, assim, são mistérios, mas Deus dá. Deus deu o dom para ele, ele tem ministrado, ele tem visto sinais, e às vezes dentro de casa ele tem que conviver com uma pessoa que não é curada, que é o próprio filho, que ele gostaria muito que fosse. E os últimos 3 aqui que fala é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aqui é um dom de comunhão, ou de preleção, ou de palavra. Quer dizer, a ministração da profecia ela se dá através da palavra. A variedade de línguas, que são as línguas estranhas que a gente chama, também existem pessoas que têm o dom da interpretação de línguas, que é a forma de trazer profeticamente, talvez, alguma coisa que a pessoa que está falando em línguas está falando. Na nossa igreja já aconteceu isso algumas vezes. Teve uma ocasião, inclusive, comigo, eu não tenho o dom de interpretação de línguas, eu comecei a falar em línguas, aí eu fiquei meio sem graça, porque na Bíblia fala para você não falar em línguas na frente de toda a igreja, porque ninguém vai entender, mas aí eu baixei o volume, quando eu baixei o volume, o pastor Fábio falou assim: Welton, continua. Aí quando eu continuei, ele começou a interpretar. E aí foi tremendo, porque realmente era uma palavra profética para a igreja. Então, assim, essas coisas são muito boas. Paulo falava que falava mais em línguas que qualquer um. Existe alguns estudos, não sei se tem comprovação ou não, até pedi para o Dr. Teodoro confirmar, ele achou alguns. E quando a gente fala em línguas, ativa uma área do cérebro que ativa algumas proteínas e que desvanece toda tensão, ansiedade, medos e tal. Então, assim, tem uma cura no falar em línguas, que a gente nem imagina que existe, mas Deus faz tudo tão perfeito, tão sobrenatural. E às vezes as pessoas ficam assim curiosas, né? Porque tem assim, as igrejas criam doutrinas, criam regras, criam pensamentos. Isso parece que vira lei de novo. Nós estamos falando do legalismo, da religiosidade e da graça. O batismo do Espírito Santo, em muitos casos na Bíblia, ele vem acompanhado do falar em línguas estranhas. Mas existem vários outros sinais, não necessariamente falar em línguas estranhas. Por exemplo, você sente a presença do Espírito Santo, às vezes num choque, ou num arrepio, ou num calafrio. Tem gente que sua, tem gente que sente frio. Eu, por exemplo, eu tenho um sintoma muito forte quando eu recebo uma visitação do Espírito Santo. Eu choro. Tem gente que ri. Olha que doideira. O cara começa a rir no meio do culto, porque recebeu uma visitação do Espírito Santo. Então, assim, não precisa ficar lutando contra a graça. A gente tem que deixar a graça fluir. Eu já vi pessoas que oram e põem as mãos e a pessoa cai. Eu já caí.
Mas tem gente que já vai assim, quando vê que está caindo gente, ele já vai na frente do pregador, com um pé na frente, outro atrás, já preparado para não cair, e fica ali numa luta para não cair, só que ele não vai cair mesmo, porque o Espírito Santo não invade ninguém. O Espírito Santo, ele quer aquele que se entregue, aquele que descanse, aquele que realmente queira receber, e não aquele que quer medir força. Esse aí não vai receber nunca, não vai conseguir descansar nunca, não vai ter a graça nunca, porque ele está ali lutando. Eu conheci uma pessoa que ele era tão intelectual, e aí entra um pouco dessa questão da razão, que luta contra a emoção, porque às vezes a intelectualidade é uma guerra, né? Ele chegou ao ponto de querer traduzir as línguas estranhas. Ele gravava as pessoas falando em línguas estranhas e queria entender esse dialeto. Só que a palavra fala de variedade de línguas, você não consegue ter uma única língua. E aquilo estava deixando ele muito irritado. Até que um dia eu levei ele num evento muito pentecostal e tinha lá um pregador que tocava nas pessoas e elas caíam e ele desabou. Ele realmente desmaiou. E a partir dali ele parou de ser tão intelectual e procurou. Ele realmente teve uma experiência pessoal, ele acabou tendo visões e tal. E quebrou um pouco desse processo. Então, assim, quando a gente quer ter intimidade com Deus, a gente primeiro precisa parar de lutar contra o imaginário, contra o lúdico, contra a sensibilidade, contra a visão, contra sonho. Assim, lógico, ninguém quer criar aqui cenários falsos. Mas a hora que eu falo para você que eu deito na minha cama e eu sinto, às vezes, colocar minha cabeça no colo de Jesus, pode ser um imaginário. Mas é um imaginário tão bom quanto o de João, o apóstolo João, quando ele inclina nos ombros de Jesus e ouve as batidas do coração de Jesus. E, curiosamente, João fala que ele é o amado de Jesus. Mas, espera aí, o João falando dele mesmo como o preferido, como o escolhido, como aquele que Jesus ama, então ele é narcisista. Não, o que João está falando, ele não está falando para ele está falando para você e para mim. Para você ser o amado de Jesus, e você saber que você é o preferido, que você é o escolhido, que você é o melhor da turma, é só você inclinar a cabeça no ombro dele. É só você ouvir as batidas do coração dele. É só você ter intimidade com ele. Se você se desarma de toda a sua intelectualidade, de toda a sua lógica, de todas as suas percepções humanas, terrenas, carnais, e se entrega de coração total ao sobrenatural, ao invisível, ao lúdico, ao impossível, você vai receber essa convicção e esse sentimento, e você vai poder dizer aquele que é o amado de Jesus, porque você é. Você só precisa descobrir isso. Você só precisa achar isso. Então, assim, ter essa revelação do Espírito Santo, que você é um escolhido, é você em Deus. E nessa noite eu te convido a fazer isso. Te convido a fechar o olho. Eu creio na onipresença de Deus. Eu creio nesse Deus sobrenatural. Esse Deus que ele está presente aqui no meu escritório, como ele está presente aonde cada um de vocês está. E que ele vai poder revelar o amor dele através, você vai poder inclinar a tua cabeça no ombro de Jesus. E as batidas do coração de Jesus não é simplesmente os átrios do coração que pulsam. É um relacionamento no mundo espiritual, do amor dele fluindo na sua vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Mais, Jesus. Eu quero mais da tua presença, Pai. Eu quero mais do teu poder, Pai. Mais, Jesus. Intensifica, Senhor. Intensifica, Senhor.
Eu quero me desprender da minha língua humana, que está ligada ao meu cérebro, as palavras na língua portuguesa ou qualquer outra língua que eu fale. Eu quero te adorar em espírito e em verdade, com palavras que eu conheça e que eu não conheça. Pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aleluia, aleluia, Araxaia Caia Santo. Pai, eu te amo, Araxaia Santo. Deus, me liberta, Pai. Liberta de mim mesmo, Senhor. E me faz entregar por inteiro a Ti, Senhor. Me faz conhecer mais a Ti, Pai. Eu preciso do Teu Espírito em mim. Eu preciso da Tua presença em mim. Eu preciso, Senhor, do Teu fluir em mim. Eu preciso ser, Pai. Eu não quero fazer, eu não quero ler sobre a experiência de outros. Eu não quero contar, Senhor, sobre coisas que ouvi dizer, Pai. Eu quero viver a intensidade da Tua presença. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Intensifica a tua graça, intensifica teu amor, mais Espírito Santo, mais, Senhor, solta a língua, Pai, solta a boca, Pai, batiza o meu coração, batiza a minha vida com o teu Espírito, Pai, me faz entrar numa dimensão mais profunda da tua presença, Pai, eu preciso de Ti, Senhor, multiplica a tua graça, Pai, multiplica a tua graça, Pai. Não é apenas a graça, mas é a multiplicação da tua graça. Mais intensidade, mais eletricidade, mais riso, mais choro, mais frio, mais calor. Deus, me leva, Senhor. Me leva, Pai, a uma experiência total e profunda na tua presença, Pai. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Vem, Senhor, enche-me com a Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Uri Shirikaya Santo, Pai. Uri Shirikaya Santo, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, eu não quero que essa noite seja mais uma noite, mas eu quero sentir o Teu colo. Eu quero sentir o Teu cafuné, Pai. Eu quero sentir o Teu carinho. Massageia meu cabelo, Pai. Massageia meu peito, Senhor. Eu quero sentir a Tua mão tocando no meu coração, Pai. Oh Deus, faz dessa noite uma noite de intimidade contigo, Pai. Uma noite de visões, de sonhos. Oh Deus, leva-nos, Pai, a uma experiência pessoal e profunda contigo. Nós somos a Tua igreja. Nós precisamos da Tua presença. Querido, você é o filho, a filha amada do Pai. É o predileto. É aquele que pode inclinar a cabeça e ouvir as batidas do coração de Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa aula, obrigado por essa noite, Pai. Alimenta-nos, Senhor. Alimenta-nos, Senhor, mais da Tua presença e menos de nós, Pai. Que nós possamos diminuir na carne e crescer na Tua presença e crescer no Espírito com Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém.